Apocalipse zumbi é aquela coisa que a gente já viu de tudo quanto é jeito, né? Mas mortos-vivos dando rolê e causando no Rio de Janeiro, acho que é novidade, hein? Pois é, Reality Z é a minha primeira série brasileira de zumbis. E se você ainda não assistiu essa verdadeira homenagem aos clássicos de zumbi, deixa eu te falar 10 fatos que todo mundo deveria saber antes de começar essa maratona. Você sabia que Reality Z é uma adaptação da minissérie britânica de terror Dead Set? É verdade, tá logo ali na intro, tá vendo? E talvez você não tenha assistido a obra original de 2008, mas provavelmente conhece seu criador, Charlie Brooker. Não? Bom, além de Dead Set, Brooker também é criador de Black Mirror. Essa você conhece, né? Reality Z é, digamos, uma versão abrasileirada da série original, mantendo diversos pontos em comum, mas com um toque brasileiro. A ideia de Reality Z é realmente quebrar essa bolha do gênero de zumbi, combinando o tom irônico britânico com a nossa realidade e cultura. Tudo isso misturado com muito sangue e vísceras. Embora as duas séries partilhem diversos pontos em comum, a obra brasileira tomou a liberdade de adaptar e incluir personagens, além de propor um reality show completamente original e, claro, mudar a ambientação para... um Rio de Janeiro que com certeza já viu dias melhores. E sabe quem é o responsável por dar vida a tudo isso e colocar um pouco de ordem nesse cenário caótico? Deixa eu te apresentar o Cláudio Torres, diretor brasileiro de filmes de sucesso, responsável por obras como Redentor, A Mulher Invisível e O Homem do Futuro, além de ser o criador da série Magnífica 70. Te falar, hein, que prestígio ter um diretor desses fazendo a minha primeira série brasileira de zumbi. Diz aí. Aliás, tem mais uma coisinha. Cláudio Torres é filho do casal Fernando Torres e Fernanda Montenegro, irmão da atriz Fernanda Torres. Nossa, é tipo um pedacinho da cultura brasileira concentrado em uma só família. Se você for do Rio de Janeiro, provavelmente vai reconhecer os mais diversos locais da cidade carioca. Cláudio Torres afirma que sempre gosta de situar suas histórias e cenas geograficamente. Um bom motivo por essa escolha é que desse modo a gente se sente muito mais próximo daquilo que vemos na tela. Imagina olhar para uma rua na série e falar: pode crer, é nessa rua que eu bati um bolão com os amigos da escola. Caraca, tá tomada de zumbi agora. Sinistro. Além disso, as regiões da cidade também são importantes para os personagens da série. Ana, a idealizadora do reality show, e seu filho Léo decidem se abrigar no estúdio onde o programa é gravado, sabendo que lá eles vão estar seguros. Só que o problema é o seguinte: o tal estúdio se localiza na Barra da Tijuca e eles vivem na zona sul do Rio de Janeiro, o que dá uma viagem de pelo menos 25 km de distância. Essa verdadeira jornada cidade adentro serve para demonstrar o escopo grandioso da série, assim como toda a destruição causada pelos zumbis. Lembra que te disse sobre o tal tom irônico britânico? Então, talvez isso já te dê alguns indícios sobre o que esperar em Reality Z, que mistura a comédia do absurdo com a tensão do terror de sobrevivência. Aliás, Cláudio Torres é um grande fã do cinema fantástico. Inclusive, diversas de suas obras já contavam com elementos bem surreais, o que ajudou bastante na hora de equilibrar o humor ácido e irônico da série com a letalidade dos zumbis. Mas não se deixe enganar, em Reality Z, ninguém nunca está seguro de verdade. Assim como em Dead Set, Reality Z também se passa em grande parte dentro do reality show, o Olimpo. E não é só um nome bem legal para um programa de TV fictício não, viu? O Olimpo carrega todo um significado por trás, já que a mitológica morada dos deuses gregos tem a proposta de simbolizar o berço da civilização, transformando o estúdio de gravação do reality show em um tipo de fortaleza, cobiçada por todos que planejam permanecer vivos nesse mundo à beira da destruição. Ambientado em um palácio de mentirinha, cheio de colunas gregas e uma linda direção de arte, o estúdio é todo cercado por uma muralha que, além de isolar os participantes da realidade, também acaba servindo de refúgio contra as hordas de mortos-vivos e uma das últimas resistências da civilização diante da barbárie. E tem muito mais além disso tudo rolando nos bastidores do programa. Assim, zumbi é um troço chato e tudo mais, mas vou te falar, hein, lidar com a cruel natureza humana às vezes pode ser pior ainda. E já que estamos falando sobre a humanidade, nenhuma obra de zumbi está completa se não fizermos aquela famosa crítica à sociedade, não é mesmo? Reality Z não é só sátira de reality shows em um cenário inusitado para o apocalipse zumbi, mas também um espaço dedicado a todo o drama humano. E sobra um pouco para todo mundo.
Claro que tem político corrupto, assessor elitista, profissionais deprimidos, ecologista, policial mau caráter, juventude ativista e até panelaço. Enfim, um pedacinho simbólico da nossa sociedade que luta para encontrar um último espacinho seguro para sobreviver em meio ao caos. Mas mesmo assim, Reality Z é uma sátira que não toma partidos ou segue uma ideologia definida, optando por um tom de crítica geral que analisa as mais diversas estruturas da nossa sociedade. Afinal, sob pressão, o pior de todos nós pode vir à tona. Tem umas nojeiras mega realistas, capazes de agradar qualquer fã de gore. Tem maquiagem de zumbi todo cheio de buraco, sangue com os dentes de fora, baldes de sangue falso e, claro, toda a cidade do Rio de Janeiro ardendo em chamas. Dos cenários à fotografia, passando pelos mais diversos ferimentos, figurino e cenas de destruição, Reality Z é uma série que impressiona. Foram mais de 1000 takes com efeitos especiais na série, com o zumbi sendo eliminado de tudo quanto é jeito possível. Toma tiro na testa, faca no crânio, barra de ferro enfiada no olho e até extintor de incêndio esmigalhando a cabeça. Mas a gente tem mesmo que tirar o chapéu para as tomadas aéreas, que revelam a cidade destruída em vários estágios de degradação. Um feito realizado com muito 3D e pós-produção. Vem cá. E se eu te falar que além de tudo isso, a minha série ainda tem uma trilha sonora matadora? Aliás, a música durante Reality Z é tão importante que ela se tornou um dos conceitos bases por trás da adaptação, trazendo sempre uma música icônica por episódio em uma proposta que busca subverter o que normalmente pensamos como trilha ideal do gênero de terror. Todas as músicas escolhidas bebem diretamente da fonte psicodélica e tropicalista dos anos 70, com artistas como Pink Floyd, The Velvet Underground, Muse, Caetano Veloso, Mutantes, Jimi Hendrix, Secos e Molhados, The Who, Erasmo Carlos e Joe Cocker. E quem são os sobreviventes desse cenário maluco de zumbis tropicais? Lembrando que, como toda boa série de zumbi, todo ator que morre pode sempre voltar para reprisar o papel como morto-vivo. Eu mesmo adoraria morrer em uma série dessa, só para voltar depois e morder o pescoço de algum desavisado aí andando na rua. O elenco mistura nomes novos e conhecidos como Ana Hartmann, Luellen de Castro, Guilherme Weber, Emílio de Mello, Jesus Luz e Sabrina Sato, em uma participação especial como apresentadora do reality show fictício, o que dá ainda mais credibilidade ao universo criado. Ah, vem cá. Acho que o mais surpreendente disso tudo mesmo é que essa galera toda topou se lambuzar de sangue falso e conviver com uma penca de vísceras e órgãos espalhados pelo set assim, numa boa. Deve dar um trabalhão tirar tudo isso depois, hein? Não quero nem imaginar. E se tem um fato que você realmente deveria deixar notado é o seguinte: não se apegue demais aos personagens. Afinal, tem bastante gente na série, né? E apocalipse zumbi que se preze é aquele com gente sendo devorada sem aviso. Assim, mal conseguiu se apegar ao personagem e de repente, tome dentada surpresa. Pronto, agora você também é um zumbi. Quer saber quem vai ficar vivo até o final, né? E se eu te falar que não, sem spoiler, senão vai perder toda a emoção, né, poxa? E aí, gente, tá esperando o que pra assistir Reality Z? Garanto que cada minuto desse reboot foi criado com coração. E você, já assistiu? Curtiu? Deixa um comentário contando o que achou da minha nova série.